Para comemorar o Dia Mundial do Rock, este ano São Caetano recebe o Live Aid Tribute. Para saber todos os detalhes do evento, confira a minha entrevista exclusiva com Antônio Lobato, um dos organizadores, que também é vocalista da banda Queen Music Tribute. Me conta quando foi a primeira vez que o Queen apareceu na tua vida? Olha, o Queen apareceu, a primeira vez que apareceu na minha vida, eu era criança, faz tempo isso. Foi no, Foi ali nos anos 70, acho que talvez 76, 75. Tinha uma propaganda de inglês da Yazid. A chamada da propaganda era um trechinho da música do Queen, que é Now I'm Here. E aquela sonoridade me pegou. Só que eu era criança, pequeno, não sabia o que era Queen. Só achei aquilo ficou gravado, tanto que eu me lembro disso até hoje, né? E depois o Queen apareceu para a gente, né, na década de 80, com uma forma irreverente, com os clipes, certa dose de ousadia. Daí nessa época eu imagino que também você já se lembre melhor da banda. E sim, eu fui saber o que era Queen. Quando foi isso? Quando eles vieram ao Brasil pela primeira vez em 1981, aqui no estádio do Morumbi, em São Paulo, foram 2 shows memoráveis. Eu era um pré-adolescente, morava em Minas Gerais, mas aí tocava muito na rádio as músicas do Queen, especialmente Love of My Life, né? Coisas assim. E era engraçado até que tocava umas músicas que são lá do B. E eu não sei, acho que o DJ da rádio gostava, tocava músicas como Body Language, que não é uma música conhecida, nunca foi muito tocada, mas lá tocava-se muito. Então, nessa época, saiu uma coletânea, saiu uma versão brasileira, digamos assim, de um disco ao vivo do Queen, que era o Live Killers, que é um disco muito famoso do Queen ao vivo. Então, saiu uma versão, digamos, tupiniquim brasileira desse disco. E eu, claro, mesmo adolescente, fui lá uma loja de discos que tinha na minha cidade e comprei. Tem esse disco até hoje, essa versão Live Killers que saiu no Brasil. Aí eu vi aquilo, aí eu já sabia o que era Queen, né, e tudo mais. Aí eu lembro que eu vi demais esse disco, que eu ouvi aquilo e falava, nossa, é ao vivo, né? Se eu gostaria de um dia fazer isso, nem sonhava que de alguma forma ia estar fazendo isso. E você teve também a oportunidade de ver pela televisão, acredito, o Queen no Rock in Rio em 85. Ah, sim, sim. Aliás, eu tenho até uma certa tristeza e restrição com relação a isso, não pelo fato de eu não poder ter ido, porque eu morava em Minas, tinha 14, 15 anos, não poderia mesmo ir, né? Mas pelo fato da TV Globo ter gravado tão mal e porcamente todos os shows do Rock in Rio, né? Com uma qualidade de imagem horrorosa. Um evento daquele tamanho, como é que me fazem um registro daquele? Se você vê as imagens hoje daquilo, você vai entender o que eu estou falando. Mas sim, assisti e fiquei assim, encantado, né? E naquela época o Fred Mercury já te chamava atenção? Eu chamava porque ele sempre teve um carisma, ele era um frontman, assim, eu diria, inigualável. Nunca houve outro como ele que conseguisse captar a atenção da plateia de tal forma, assim, né? E pulando um pouquinho aí no tempo, quando que surgiu a tua ideia de montar a banda? Algumas vezes eu já demonstrava vontade de fazer um repertório de Queen, mas eu não conhecia esse universo, cover e tributo. O cover é aquele que todo mundo tenta ficar o mais parecido possível, quem não tem cabelo põe peruca, aquela coisa assim, né? O tributo já é uma coisa mais leve, o tributo é uma coisa que o importante é a música, né? E os detalhes, por exemplo, ter uma guitarra igual a do Brian May, o frontman, no caso, buscar lembrar assim, o Fred Mercury, né? Agora o restante não precisa desse negócio de pôr peruca loira, não precisa dessas coisas. Essa coisa de fazer tributo, fazer cover, é uma linha muito tênue. É preciso ter muito cuidado para não se tornar caricato. Tem que saber dosar para não passar do ponto e virar uma caricatura. Eu tentei algumas vezes montar alguma coisa assim com repertório, até cheguei a fazer um show, lembro uma vez, numa casa de shows que tinha ali na região da Grande Viana. E foi meio que por acaso, assim, eu fiz outra banda que eu gosto muito, Whitesnake. Então nós fizemos um show que era Queen Whitesnake. Aí em 2012, por acaso,
Eu tava, assim, de vez em quando eu deixava a barba crescer, e meio de zoeira, ficava de cavanhaque, e ia tirando aos poucos, né? E fiquei de bigode. Mas assim, né, coincidiu que naquele dia, um amigo músico falou, olha, tem uma banda cover do Queen que tá procurando vocalista. Eu falei, pô, tô pronto, né? E aí entrei em contato, aí fui fazer um teste, aí na época a piada é que eu fui aceito porque só eu compareci no teste. Fiquei nessa banda por 9 anos, né? E aí na pandemia eles seguiram um lado, eu segui o meu, e aí eu foquei naquilo que eu mais gosto, que é fazer teatro, fazer shows em teatro. Porque o teatro eu acho que tem toda uma mágica de captar a atenção. O público está ali para te assistir. A responsabilidade, obviamente, é muito maior, mas o público está ali para te assistir, está prestando atenção. Você vai ter um palco maior, você vai ter iluminação e som. Então, eu sempre gostei da ideia dessa coisa de fazer teatro. Mas foi um processo assim de muito estudo, assistir aos vídeos, né? Ouvir muito as músicas. Eu cantava Queen antes, mas eu tenho algumas gravações, era completamente diferente do que eu canto hoje. A mesma música que eu cantava antes, cantando hoje não tem nada a ver. E hoje eu canto assim, não, eu não tento imitar, eu canto com a minha voz. O que eu busco fazer é o que a gente chama em termos técnicos, é a colocação de voz para remeter, para lembrar, né? Então isso aí acaba tornou-se diferente do que eu cantava antes, porque agora eu busco cantar de uma forma que remeta a Freddie Mercury, né? Sem querer de forma alguma imitá-lo. Como que você se preparou tecnicamente? Aí o que aconteceu é assim, porque eu sempre toquei violão e guitarra, né? E sempre eu já era cantor desde os 19 anos, já profissional, né? Comecei naquelas antigas bandas de baile que tocava de tudo um pouco, o que me tornou um cantor, o termo que se usa é crossover, mas resumindo, é aquele cara que pode cantar qualquer estilo, que se preparou para isso. Tive a sorte de ter grandes músicos, amigos e professores nesse sentido, né? O que eu fui estudar, que eu não tocava, era piano. Aí comprei um piano digital e comecei a fazer aulas, né? Quando entrei essa banda que eu entrei, eles tinham um tecladista de apoio que fazia as coisas de piano. Eu falei, não, eu preciso tocar piano para fazer o personagem de acordo. E aí eu tinha uma aula particular em casa com uma professora pelo método tradicional. E depois entrei e aí ao mesmo tempo eu entrei numa escola aqui perto de casa, onde tinha aula individual, e eu falava, professor, preciso tocar Queen. Aí eu levava as músicas que eu precisava ir tirando. Foi um processo assim que eu me dediquei profundamente. Eu filmava as aulas, chegava em casa, executava a aula todinha novamente, ficava a semana inteira estudando até a próxima aula. Eu me dediquei, tanto que o meu processo foi bem rápido para aprender piano. E me apaixonei por piano. Claro que por tocar outro instrumento, eu posso dizer que eu não comecei do zero, né? Mas mesmo assim, qualquer instrumento, tudo é muito difícil, exige dedicação, paciência, e um bom professor faz toda a diferença. Eu comecei a aprender violão aos 8 anos de idade. Eu ganhei um violão do meu pai. Na época eu fiquei meio decepcionado, que com 8 anos você quer brinquedo, né? Mas fui ali aprender alguns acordes, e só na adolescência mesmo, 12 para 13 anos, é que eu via colegas na escola levavam violão na sala de aula, eu falei, pô, mas eu sei fazer isso, né? Então aí eu passei a me dedicar ao violão, aí fui ter aula novamente. Mas o meu instrumento principal sempre foi a voz, sempre foi cantar. Aí os outros instrumentos que eu aprendi foi porque a paixão pela música te desperta esse interesse, né? E eu sempre busquei instrumentos que pudessem me acompanhar cantando, né? Como que foi a tua vinda para São Paulo? Bom, eu vim para São Paulo a convite de um amigo, vim trabalhar num banco, né? Porque São Paulo é uma cidade, eu vou dizer talvez Brasil, aqui é muito difícil viver da arte. Eu acho que em qualquer lugar do mundo, mas aqui é muito mais, é muito mais. Então, tanto que eu fui me dedicar única e exclusivamente à música a partir de 2014. Antes disso, eu fui CLT, passei por diversas empresas, e foi muito bom para mim porque fiz muitos cursos, aprendi outros idiomas, aprendi uma série de coisas que hoje eu aplico dentro da música, como gerir uma empresa,
tratar a música também como um trabalho, como um negócio. Então foi muito importante para mim esse período todo que eu passei eu vim para São Paulo em 91, só em 2014 que eu fui falar, agora eu vou ser músico. Acho que o principal elemento que a gente tem que ter é persistência e um estudo contínuo. Você não pode estacionar, você não pode se acomodar, você tem que buscar melhorar sempre. Na tua opinião, no início de carreira, vale para o artista se apresentar nos barzinhos só a troca de visibilidade ou essa é uma grande armadilha? Não, isso aí é uma grande armadilha, porque isso existe muito, tá? A gente fala entre nós músicos, assim, que tem muita gente que toca a troco de pinga, né, que a gente fala. Isso é ruim porque as pessoas vão encarar sempre música como hobby, porque você, veja bem, uma pessoa que é advogado, que é dentista, que é médico, ele vai fazer alguma coisa de graça? Não vai. Então, na música é a mesma coisa, as pessoas têm que entender que aquilo ali demanda estudo, demanda dedicação, demanda investimento, porque você investe em estúdio, você investe em tempo e você investe em instrumento. Tudo custa dinheiro, tudo custa caro. Então, você não pode banalizar isso e você vai nesses barzinhos meia boca que tem por aí, onde o cara vai, toca de graça e ainda leva os amigos para gastar no bar. É aquilo, se a pessoa quer se prestar a esse papel, é uma opção dela. Eu estou bem longe desse tipo de situação, porque cada um, dentro daquilo que faz, seja qual for a profissão, tem que se valorizar. Porque se você não se valorizar, ninguém vai fazer isso por você, em qualquer profissão. E ainda no teu caso, né, representando um grupo tão histórico que o público vai Sim, lá, tem o teu investimento em figurino, os ensaios, sim. tem um bastidor bem árduo aí, né? Faço as produções dos espetáculos que eu faço. Então, eu invisto em patrocinados nas redes sociais, eu invisto, às vezes, em material gráfico, cartazes, faixas, eu invisto num camarim muito bom, onde você come, bebe, assim, porque tem muita produção aí que põe lá uma pizza de mussarela, uma calabresa e... Não, não é assim, né? Cachês sempre condizentes, nada de explorar ninguém, porque hoje eu sou músico e produtor, mas eu já fui só músico. Então eu nunca faria com outro músico que em algum momento da minha vida já foi, aconteceu comigo, como qualquer músico, ser explorado, de forma alguma. A sorte, ela existe para quem está sempre buscando. Ela não acontece assim aleatoriamente, né? É um trabalho, é um semear constante. Resultado de bons trabalhos que você faz, bons contatos, amizades que você faz com pessoas que acreditam no seu trabalho, aí você começa a ter um nicho de mercado onde você consegue viver dignamente da arte. Eu me considero privilegiado nesse sentido, né? Eu sempre busco fazer tudo primeiro porque eu faço do jeito que eu quero, que eu gosto, e que eu acho que tem que ser feito, com qualidade, sem ficar economizando, sabe aquela economia porca, onde você economiza e você prejudica o show, porque quem pagou para ver um show, ele espera o melhor possível. E eu, como artista e produtor, eu quero entregar sempre o melhor possível. É um motivo de orgulho para mim, saber que eu estou fazendo algo bem feito. E como que você montou essa banda? Essa banda ela começou no meio da pandemia, né? Mas foi um período assim que a gente passou bem, a gente conseguiu sobreviver bem naquele momento e foi ali no... Porque assim, por mais que você ensaie, qualquer músico, qualquer forma de arte, por mais que você ensaie, isso é igual ao futebol. Treino é treino, jogo é jogo. O ensaio é um treino ótimo, ele é necessário para se aprimorar, mas você vai só aprimorar mesmo é no palco, rodando. Aí que você pega o que a gente chama no futebol de ritmo de jogo, né? E você fez aquela pergunta como é que foi para mim no começo. Foi meio nervoso, meio estranho, né? Porque usar aquelas roupas, né? Que eu tive que mandar fazer todas as roupas, os trajes. Rapidamente eu entrei na ideia assim de personagem, né? A primeira coisa mais difícil foi num dos shows iniciais tirar a camisa, igual o Fred fazia. Eu achava meio exagerado, mas falei, pô, vamos lá, né? Se é para fazer a homenagem É, completa, e a, é, a fórmula, né? é.
Por que você optou por fazer os shows agora no formato teatro e não em ambientes com pista ou ao ar livre, alguma coisa assim? O teatro acaba sendo o principal. Eu faço muitos shows assim, esses eventos de beer fest. O que eu quase não faço mais é em bar. Primeiro porque o horário de bar você entra tarde pra caramba no palco. E assim, a parte financeira também não compensa. Depois da pandemia não compensa mais. E assim, em bar eu tive inúmeras situações quando eu tocava em outra banda, aguentar a gente bêbada, sabe? Tem gente que está ali, não sabe nem o que está acontecendo, não está bebendo, não está comendo, não está paquerando, tal. Tudo é válido, eu não vejo problema nenhum nisso. Só que eu me encontro mais num teatro onde as pessoas estão para ver um espetáculo. Eu gosto mais desse tipo de desafio, porque é muito desafiador. Porque ao mesmo tempo a minha responsabilidade é muito maior do que eu vou entregar, porque todos estão prestando atenção. E falando já em desafio, apesar de você ter um longo background, tanto técnico quanto artístico, qual é a canção mais difícil de ser executada ao vivo? Ao vivo, a mais difícil é The Show Must Go On. Por quê? Porque é uma música cujas notas são muito altas. Então, ainda bem que não, essa música normalmente, quando a gente toca ela, é no bis, é no final do show. Então, eu já estou mais do que aquecido. Porque, por exemplo, a música, se eu fosse abrir com ela, já é complicado, porque ela é muito alta, tem que estar muito bem aquecido para fazer. Ela exige muito de voz. E é uma coisa que eu até me admiro muito. É claro que eu sei que foi gravada em takes, mas Fred Mercury já estava muito doente, já estava no fim da existência dele, e ele conseguiu colocar uma voz daquela qualidade, daquele nível numa gravação, mesmo já com a doença muito avançada. Então é admirável isso. Realmente é uma mensagem de que o show tem que continuar. Representando uma banda que sempre despertou muita emoção na tua plateia, que tipo de reação você costuma encontrar? Lágrimas, sempre olhos marejados, porque a música do Queen ela é grande, grandiloquente. Então e tem muita história, tem muita memória afetiva, né? Ela fez parte da trilha sonora de várias gerações. Em teatro eu tenho a oportunidade de ver, muitas vezes eu vi três gerações, o avô com o filho e o neto assistindo o espetáculo. Tem muita criança no teatro. E elas sabem todas as letras, eu não posso cantar errado, que elas cantam tudo junto. E esse é um fenômeno que, não só por conta da música do Queen, mas pelo legado do Queen que Brian May continua carregando, Roger Taylor, e depois do filme também, né? E eu toquei na pré-estreia do filme aqui em São Paulo, lá no Allianz Parque, então foi uma experiência também muito legal. E na tua trajetória, nas pesquisas que você faz quando vai montar um novo show, tem alguma coisa que você descobriu? Eu li muito a respeito, né? Eu tenho várias biografias que eu comprei, eu li muito a respeito. E assim, o filme tem muita licença poética, tá? Ali a cronologia não bate. Fizeram assim. Eu fiquei um pouco decepcionado com o filme, porque tem muita coisa ali que não foi bem aquilo. Mas enfim, no sentido de trazer a história do Queen, a música do Queen para novas gerações, então a mensagem, o objetivo foi atingido. Mas tem muita licença poética ali. Ali a pessoa não pode se basear pelo filme, não, senão ela vai ficar com informações que não são totalmente verídicas, né? Tem alguma que você lembra para mencionar? Vamos falar de pequenas coisas, cronologia. Por exemplo, você vê o filme, Fred Mercury falando que cantou Love of My Life, ele tá com um visual que não é o da época, ele tá com cabelo comprido, sem bigode, ele não veio no Brasil daquele jeito. Então tem umas coisas assim que eu falo, pô, mas o Brian May e o Roger Taylor, será que eles não orientaram a... Quer dizer, não precisa nem orientar, né? Quem tá fazendo um filme vai saber. Fora isso, fora a questão de que eles tinham brigado que o Fred foi gravar um disco solo, isso é mentira. O Roger Taylor já tinha feito disco solo uns 4 anos antes do Fred Mercury. Então, assim, tem uns momentos que põe ele meio como um vilão, assim, nessa desentendimento deles, mas não é bem assim, né? Então, eu acho que
Uma história tem que ser contada mais dentro da realidade. Infelizmente ficaram umas coisas assim meio estranhas, mas Se você tivesse a oportunidade de assistir a qualquer um dos shows que eles fizeram, qual você gostaria de ter ido? olha, essa pergunta é difícil. Porque o Queen tem uma série de shows assim que foram maravilhosos, mas um que me chama a atenção em especial, eu acho principal, primeiro porque a qualidade de filmagem foi excelente, é da turnê Montreal, Canadá, de 1981 a 1982, que foi filmada com película de filme. Tanto que passou nos cinemas há pouco tempo e parece que vai voltar. Aquele show, eles estavam no auge. Eles estavam assim incríveis. Então, foi um show, não é o último que todo mundo lembra de Wembley, a jaqueta amarela e tal, mas assim musicalmente nesse show eles estavam impecáveis. E se a gente pudesse promover uma mágica e ter o Fred Mercury na tua plateia, qual a sensação você gostaria que ele levasse do teu show? Qual a emoção que ele queria, que eu gostaria que ele levasse? Dele estar sendo representado de uma forma muito honesta e respeitosa. Eu acho que quando alguém se mete a fazer um trabalho de corpo de tributo, tem que fazer aquilo de uma forma respeitosa. Porque eu já vi alguns por aí que, assim, normalmente eu não gosto nem de ver, sabe? Porque eu me pergunto, não é possível que eu acho que eu não faço isso, não. Tem gente que exagera na dose, sabe aquela coisa do caricato? Não é isso, não é isso. O foco tem que ser a música, e o resto ser por doses assim, pequenas doses para lembrar, sem exagerar, porque fica muito caricato. Então eu gostaria que ele, se ele visse, ele falasse, olha, esse está me representando dignamente e muito respeitosamente. E agora, falando em homenagem, você está aí articulando um tributo a um grande evento histórico, né, o Live Aid de Sim. 85. Como surgiu a ideia desse tributo? A gente está sempre buscando desafios, né? Isso faz parte da existência do músico. E conversando com algumas pessoas, por que não promover um festival e tal, de bandas? Aí você tem que pensar racionalmente, como empresa. Então, a ideia de fazer uma pequena parte do Live Aid surgiu também porque um dos amigos músicos com o qual eu tenho outro trabalho, eu faço, ele tem uma banda, por exemplo, do U2. Então já está dentro da equipe. A cantora que faz comigo a parte lírica, ela vai fazer a Madonna. Aí tem uma outra amiga que ela vai fazer a Xadê. Então consegui reunir uma pequena parte do show, tendo pessoas que já estamos ligados de alguma forma em outros trabalhos. E aí consegui reunir Madonna, Xadê, The Police, que vai ser o meu desafio, eu vou estar fazendo Sting The Police, eu vou estar fazendo contrabaixo e cantando, depois o U2 e depois Queen. Vai ser muito legal esse show, muito legal. E o final, claro, vai ter We Are the World, com todo mundo ao palco. Quem que viveu naquela época ou lembra dos pais falando sobre isso, não vai, já viu aquele clipe em algum momento, aquilo ali foi marcante, né? E para esse show, como que vocês estão se reunindo e se preparando apenas com a memória afetiva do evento, ou vocês estão fazendo alguma sessão para assistir novamente a apresentação? Como que vocês estão se preparando? Esse show, ele vai ter algumas licenças poéticas. O show ele tem que ser dinâmico. São shows todos curtos, né? Madonna são 3 músicas, Xadê são 3 músicas. A mesma banda vai acompanhar as duas. O show do Queen vai ser exatamente o que foi o show do Queen. Esse vai ser o que vai ser fidedigno. As mesmas músicas, a mesma hora. Vai ser o mesmo show, durou 21 minutos. Sting The Police, já tem licença poética. A gente vai fazer músicas do The Police, porque na ocasião o Sting fez um show solo, não foi o The Police. E ele fez tocando guitarra, não fez. Ele fez uma participação onde outros artistas tocaram com ele, como o Dire Straits, né, como o Phil Collins. Então, aí a gente fez uma licença poética de tocar como se fosse o The Police. E o Tio a mesma coisa, tem uma licença poética.
O U2 estava previsto tocar 3 músicas, mas aí nesse show vão tocar 4. Por quê? Eles tocaram 2 músicas só. E ocorreu um incidente que a gente vai estar falando no show, que uma menina estava sendo espremida lá nas grades e o Bono Vox desceu para dar um jeito de ajudar ela. Naquela ocasião, até acharam que isso ia prejudicar muito a carreira do. A banda quase que se desfez ali, por causa disso, que eles perderam a oportunidade de tocar mais uma música. Eles ficaram 7 minutos numa música enrolando até que ele pudesse voltar ao palco. Só que aquilo ali foi o contrário, catapultou eles a uma banda grande, porque mostrou a... o ato de um homem querer ajudar alguém, né? A espontaneidade, mostrou humanidade. Então, o efeito foi muito positivo. Mas aí no show a gente vai tocar mais 2 músicas, ao invés das só 2 que eles tocaram. E você, na parte cenográfica, vai usar alguma coisa do evento original ou não? Passar algum flash? Nós pretendemos, né, utilizar em alguns momentos, nos momentos de troca da banda, projetar no telão momentos do Live Aid de 1985. Contar um pouco da história, né, para as novas gerações que estejam lá, e para aqueles que conheceram, para eles relembrarem esses momentos, saber quão importante, quão bonito foi ter um evento desse porte, que conseguiu reunir os artistas que conseguiu reunir. No final das contas, o dinheiro a gente não sabe se foi bem utilizado pelos países, e os países receberam, porque a gente não sabe se eles utilizaram da forma correta. É importante, né, destacar que o evento não foi só a parte musical, né, o caráter humanitário dele Sim. propõe isso, né? Eu lembro nessa época, apesar de eu era um adolescente, assim, né, pré-adolescente, mas eu lembro que nos noticiários, a gente via muita questão da Etiópia, o povo tá passando fome, né? Era uma situação urgente, de urgência. E eu estou cheia de pergunta mágica hoje, né? Eu quero saber se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para os 4 integrantes do Queen pós Live Aid, o que você gostaria de saber deles? Que o show do Queen no Live Aid, ele é considerado o maior show de rock da história, né? Pela intensidade daqueles 20 minutos. Eu ia perguntar para eles qual era a sensação naquele momento de cada um deles, o que que se passava dentro do coração de cada um. Porque o Queen estava no momento em que eles estavam meio incertos de se continuaria ou não, né? Como qualquer banda, lidar com egos ou lidar com a cabeça, cada um tem um direcionamento. Então, ali foi um divisor de águas para eles, onde eles falaram: opa, nós temos, está provado que temos muito a oferecer ainda. Você já tentou fazer contato com os outros integrantes? Aliás, acompanha mais de perto o que eles andam fazendo? Eu sou o tipo de pessoa assim que eu nunca fui fanático de nada. Eu sigo, né, Brian May, Queen, mas assim, como eu sigo muita coisa e assuntos diversos, acabo não vendo tudo, né? Por exemplo, George Michael, que é um show tributo que eu faço. Então eu tô sempre vendo muita coisa de tudo. A única coisa que eu fiz assim foi eu fui para Londres em 2017 e, por coincidência, eu fiquei num hotel que estava a 500 metros da casa do Fred. Aí fui, claro, fui lá tirar aquela tradicional foto na porta e tal. E é uma rua curtinha, pequena, muito calma. Então foi uma sensação de saber quanto de história teve ali, né? Assim como eu fui lá fazer a travessia do Abbey Road, que Beatles é outra banda pela qual eu sou apaixonado, tirar aquela tradicional foto ali também. A Londres ali tem tanta história de música, as minhas bandas preferidas são as inglesas, né? Por coincidência ou não, são as que sempre me capturaram a atenção. E fora esse tributo, você tem mais apresentações aqui no ABC, né? Tenho, a gente vai fazer. Eu vou fazer o Live Aid agora, né? Dia 12 de julho. Aí, dia 16 de agosto, eu vou estar em São Bernardo do Campo, no Teatro Penlife, com a Queen Music Tribute. E dia 4 de setembro eu volto para São Caetano do Sul, também lá no Santos Dumont, com o Queen Music Tribute.